Saúde o povo na paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala pastor Antônio Almeida, da cidade de Arthur Nogueira. A palavra de Deus fala aqui em Gênesis que Deus ordenou que Noé fizesse a arca. 120 anos o pregoeiro da justiça pregou para o povo da terra que ia ser destruído o planeta sobre as águas do dilúvio. Mas o povo não acreditou. 120 anos pregando, o povo não acreditou. Resultado, afogou como cães toda a humanidade. Crianças, velhos, moças, donzelas, grávidas, todos foram. Somente uma família que ouviu o conselho de Deus e o obedeceu, que se salvou. Seguindo mais em frente aqui, em Gênesis 19 fala, o 13 em frente. Ló, quando foi avisado que ia ser destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, avisou os genros, e eles estiveram com o mentiroso e zombador, não se importaram com o conselho de Deus. Então Deus fez chover fogo do céu e queimou a plantação, queimou as mães, as crianças, os pais, os velhos, os jovens, queimou todos no fogo. Até hoje, a cidade de Sodoma antiga, lá está a estátua de sal da mulher de Ló, e o deserto queimando fogo até hoje está lá. Seguindo mais em frente, Jonas, quando avisou o povo de Nínive que em 40 dias seria destruído os ninivitas, o rei de Nínive escutou o conselho de Jonas, proclamou um jejum, se vestiu de pano de saco e orando a Deus, pedindo misericórdia para que não destruísse. Então Deus ouviu a palavra do rei de Nínive e não destruiu a cidade. E seguindo mais em frente, a palavra fala em Atos 9, a conversão de Saulo. Quando Saulo, seguindo para Damasco, para buscar os cristãos, mulheres, crianças, para levarem presidiário até Jerusalém e ali os executar. Ao meio-dia, um clarão veio sobre ele, caiu do cavalo, cego, olhou aquela luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitar contra aguilhões. E Saulo disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo, na sua rebeldia, caiu por terra, dizendo: que queres que eu faça, Senhor? Olha a humildade do homem quando encontrou Jesus. Quando Jesus avisou Judas que melhor seria que o homem que vendesse o Cristo não houvesse nascido, Judas não se importou, continuou com seu plano maquiavélico de vender o Cristo, o Filho de Deus, e hoje tem tido como filho da perdição, que já no fogo do inferno. Não escutou o conselho. Saulo escutou o conselho. Um assassino de criança escutou o conselho. O que queres que eu faça? E então, seguindo, a palavra de Deus fala que muitos andarão para a esquerda, para a direita. Muitos casarão, construirão, plantarão e colherão até o dia que Ló saiu de Sodoma e foi queimada a cidade. O dia que Noé entrou na arca e foi destruído sob o dilúvio das águas. Então, quando a pessoa ouve o conselho de Deus, ele está no caminho certo. Mas a humanidade, a sociedade, escutando essas igrejas evangélicas fraudulentas que só falam em dinheiro, escutam conselhos errados, vivendo o povo numa sodomia, vivendo o povo numa luxúria, num pecado, não dão ouvido à palavra de Deus. Virá o dia em que Cristo ordenar a destruição da terra por fogo, como o caso de Sodoma. Os elementos ardendo se fundirão, e a obra e a terra com suas obras todas se queimarão, porque o ser humano não dá ouvido. Eu mesmo estava planejando o meu casamento com a Regina Batistella, uma fazendeira aqui de Cosmópolis. Mas Deus me avisou: não faça isso. Eu escutei o conselho de Deus. Ele me preparou uma vizinha, pobrezinha, para eu me casar. Minha única esposa, há 45 anos, temos 4 filhos. Todos abençoados, uma mulher pobre.
Eu desprezei a riqueza e entrei para a pobreza que Deus me orientou. E hoje eu dou glória a Deus por ser pobre. Dou glória a Deus por esse terno que eu trabalho há 12 anos. Eu dou glória a Deus pela minha pobreza, que nas minhas necessidades, das madrugadas frias, tenho buscado a Cristo na oração e jejum, e o Senhor tenha me atendido. Ao passo que eu fosse rico, eu jamais ouviria a palavra de Deus, jamais oraria pedindo auxílio de Cristo, jamais seria um cristão autêntico, porque eu era rico. Mas como sou pobre, glória a Jesus, hoje eu dependo único, exclusivamente do meu Senhor e Salvador. E sua palavra para mim é lei, é ordem. Fala, Senhor, que o teu servo obedece. Mas a humanidade não quer obedecer. A humanidade se veste como quer. Segue a doutrina de demônios. Bebidas, álcools, drogas, adultério, fornicação, luxo, vaidade. É o prato que eles preferem do que o prato da humildade, da santidade e purificação. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos tem alertado, como no caso de Sodoma, no caso do dilúvio, no caso de Nínive. Sempre Deus tem avisado e aconselhado, mas a humanidade não tem escutado. Coração de pedra, cada um segue seus caminhos para a morte, assim como o boi caminha para o matadouro e o pássaro caminha para o laço, assim a humanidade caminha para a perdição. Porque há caminhos que para os homens parecem bom, mas o fim dele é o inferno, ao passo que os caminhos de Jesus parecem amargo, difícil de seguir, exigência, sã doutrina, mas o fim deles é a glória celestial. Então fica essa mensagem que tem na Bíblia muitos e muitos exemplos de que as pessoas não obedeceram a Deus e pereceram, ao passo que aqueles que obedeceram viveram para sempre. E Deus fala, a recompensa grandiosa em ouvir a palavra. Aqueles que ouvirão a palavra de Deus viverão eternamente no paraíso, ao passo que quem não ouvir a palavra de Deus viverão também eternamente, só que no lago de fogo e enxofre, que é o lugar dos hipócritas, dos rebeldes, daqueles que recusaram a verdade de Deus, porque o mundo jaz na mentira. O mundo jaz na mão do maligno. Você vê pela justiça que está acontecendo, onde o mal tem valor e o bem não tem valor, onde o bandido, o ladrão, o traficante é solto e a pessoa de bem é presa. E assim você vê que a justiça da humanidade é um lixo perante Deus, porque está escrito em Isaías 64, vossa lei é trapo de imundície, vocês são como o imundo, e a vossa lei trapo de imundícia. É assim a lei dos homens. Enquanto que a sabedoria de Deus parece loucura para os homens, enquanto que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Deus olha dos céus e vê o que vocês são filhos na terra e o que não são seus filhos aqui na terra. Filhos do diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, que foi mentiroso e homicida desde o princípio dos tempos. Quando fala da mentira, fala do que é próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira. Mas porque Jesus fala verdades, recusam. Aquele que põe Deus em primeiro lugar foi recusado e esfaqueado, mas aquele que põe Satanás em primeiro lugar é aplaudido, como Judas, como aquele Barrabás. Cristo Santo, Filho de Deus, o povo preferiu Barrabás e não Jesus Cristo. E que seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Está caindo o sangue lá no Oriente Médio, o sangue da condenação sobre o povo que recusou Jesus. Mataram o príncipe da paz. Hoje não tem paz naquele lugar, é guerra em cima de guerra e revolta, ninho de homens bomba, destruição, morte. Segue os caminhos de Jesus, a grande recompensa. Eu sei que você vai sofrer aqui na terra, mas no paraíso eterno você gozará, ao lado de Jesus Cristo, vendo suas mãos cravadas, seus pés perfurados, seu lado furado a espada, a lança, porque Jesus morreu por nossos pecados. A culpa nossa foi lançada sobre Jesus, e a humanidade não dá nem ouvido, não se importa com isso. São nécios, são uma geração adúltera e pecadora, geração imunda,
Somente os autênticos filhos de Deus é que aceita a mensagem do Pai Celestial. Quem não aceita porque não é filho de Deus, é filho das trevas, filho da ira. Fique na paz do Senhor que aceitou essa mensagem em seu coração. Lembrança, irmão Luiz da Bahia. Lembrança aos irmãos que eu ainda não conheci. Lembrança, minha prima Lola de São Paulo, que você não me disse ainda que você leu o Evangelho de João. Leia a Bíblia Sagrada. Busque a verdade em Cristo Jesus e o aceite como Senhor e Salvador. E sua vida mudará, como da noite para o dia, como das trevas para a luz. Lembrança ao povo do YouTube. Lembrança àquelas pessoas que Deus pôs para derrubar o império do mal nesse planeta. Lembrança para aqueles que vão tomar posse, para pôr a direita acima de tudo, pôr Deus acima de tudo e o diabo abaixo da sola dos nossos pés. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor até outro dia, quando esse velho continuar pregando a palavra. Quando Deus permitir, continuarei falando. Amém. Quero paz do Senhor seja com aqueles irmãos que estão nos ouvindo. Eu quero falar sobre o que o pastor disse do dar ouvido à palavra de Deus, ou dar ouvido à voz de Deus. Porque quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador e recebe o Espírito Santo, e você necessita de orientação, ele vem ajudar você, vem te orientar. Porque mesmo quando você aprende coisas na igreja, às vezes você ouve palavras que você questiona e vê que não está de acordo com a palavra de Deus, aí você tem o que? Orar ao Espírito Santo de Deus para te orientar, porque ele é enviado de Jesus para nos ajudar, para nos dar a orientação que precisamos, porque nem sempre a palavra que você ouve está de acordo com a palavra de Deus. E Deus disse que ele colocaria a sua lei no coração dos homens, e é o Espírito Santo que dá essa orientação para você. Quando você começar a questionar por qualquer ensinamento, busque no Senhor, busque a orientação do Espírito Santo, que ele vai dizer para você a verdade, porque Deus coloca a verdade no coração dos homens para seguir a sua orientação. Fiquem na paz do Senhor, irmãos. Amém.